Mãe do Perpétuo Socorro, aos teus pés nós nos colocamos neste dia. Ore por nós, interceda por nós. Mostre-nos o teu Filho Jesus, para que juntos possamos criar um mundo de fé, de amor, de justiça, onde todos tenham os seus direitos respeitados e possamos ser, no meio do mundo, instrumentos do teu amor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Hoje, terceira segunda-feira do mês de maio, mês mariano, 18 de maio, nós estamos ainda vivendo o tempo pascal. Que a presença do Cristo ressuscitado nos ajude a viver com mais fervor e ardor a missão que o próprio Cristo nos confiou. Hoje, como nos propomos a falar no mês de maio, mês mariano, sobre as figuras, os títulos honoríficos concedidos a Nossa Senhora, hoje nós vamos refletir e falar um pouco da história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como todos sabem, essa santa ela é venerada e admirada e querida no mundo inteiro. A sua devoção se espalhou por todos os cantos. Aqui para nós, ela chegou mais ou menos nos primeiros anos de 1930, mais precisamente na nossa capital, Campo Grande, trazida pelos missionários redentoristas, onde construíram o templo que hoje se encontra na Avenida Afonso Pena, no bairro Mambaí, é o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde muitos peregrinos ali acorrem para pedir alguma graça ou agradecer por alguma graça concedida. Aqui em Coxim, na nossa cidade, na nossa diocese, nós temos a paróquia do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na nossa cidade, ali no bairro Senhor Divino, tendo como pároco Padre Arley. Pois bem, vamos iniciar contando a história de como surgiu essa devoção e a história dessa santa. O século XV é o século onde se inicia a nossa história. A pintura que deu origem à devoção é uma pintura bizantina. O que é uma pintura bizantina? É uma pintura que foi desenvolvida, que foi elaborada no tempo do Império Bizantino, no poderio do Império Romano, no Oriente. E como os cristãos naquela época ainda não eram reconhecidos como religião, o cristianismo ainda não era conhecido como religião, os cristãos então afugentavam-se e recolhiam-se nas catacumbas com medo das represálias e do Império Bizantino. Então, numa dessas catacumbas deve ter sido pintada, por volta de 1496, essa figura que existe hoje, que é venerada no mundo inteiro, que é a figura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa pintura é uma pintura feita em madeira tipo nogueira, e provavelmente, segundo os historiadores, ela foi uma transcrição de uma pintura feita por São Lucas, que além de escritor, era também pintor. Dedica-se essa autoria a um grego, provavelmente convertido ao cristianismo, de nome André Ritsus. Em 1496, essa pintura, já com o cristianismo sendo reconhecido, essa pintura ela se encontrava numa igreja na ilha de Creta, ainda no século XV. Mas o que aconteceu? Essa imagem, esse quadro foi roubado por um comerciante romano, que no intento de ganhar dinheiro com aquilo, levou-a para Roma. Só que na travessia do mar Mediterrâneo, ele e sua tripulação passaram por várias tormentas, e o barco em que eles estavam só não afundou devido à intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Chegando em Roma, esse comerciante ele foi acometido de uma doença grave, ficou muito doente. E no leito de morte, ele arrependeu-se
do seu ato de ter roubado a imagem da igreja na ilha de Creta. E pediu que um amigo devolvesse para qualquer igreja, levasse essa imagem de volta para qualquer igreja ali em Roma. Esse amigo até queria fazer isso, mas por influência da esposa, ele resolveu deixar esse preciosíssimo objeto em posse da família. Foi aí que começaram as aparições de Nossa Senhora, pedindo para que essa imagem fosse levada de volta para uma igreja. Era o desejo dela. E numa dessas aparições ela apareceu para a filha caçula do casal. O marido já tinha falecido, a viúva e a filha contemplavam essas aparições. E numa dessas aparições ela apareceu só para a filhinha de 6 anos. E disse a seguinte frase: diz a sua mãe que a Virgem do Perpétuo Socorro, ou a Mãe do Perpétuo Socorro, quer que a imagem seja devolvida, seja levada a uma igreja. E ela especificou que igreja era essa. Ela pediu que a igreja fosse levada, a imagem fosse levada à igreja de São Mateus, entre as basílicas de Santa Maria Maior e São João de Latrão. É o que ocorreu. Em 1499, 3 anos após o roubo dessa imagem, a imagem foi levada, atendendo ao pedido nessas aparições, foi levada à igreja de São Mateus, entre as basílicas de Santa Maria Maior e São João de Latrão. Essa história se espalhou de tal maneira que se transformou numa enorme romaria, numa enorme procissão. Aconteceu no dia que foi feita a transladação dessa imagem da casa do casal, da família, para a igreja. Muitas pessoas acompanharam essa procissão, demonstrando assim uma grande fé e devoção. Pois bem, dando sequência, essa imagem ficou ali na igreja de São Mateus durante muito tempo. Mas no final do século XVIII, provavelmente mais ou menos 300 anos após ela ser deixada ali, o que aconteceu? O exército de Napoleão Bonaparte, ele invadiu aquela região e destruiu essa igreja. Aquele local foi tomado pelo exército dos franceses e a igreja foi totalmente destruída. Só que o quadro foi levado para outro lugar. Algumas pessoas conseguiram salvar o quadro e levar para outra igreja. Nessa outra igreja, nesse outro lugar, ela foi esquecida por mais ou menos uns 30 anos. Ela ficou ali uns 30 anos esquecida. Em 1866, no pontificado do Papa Pio IX, ele confiou essa imagem aos padres redentoristas. É a congregação que segue o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor, para ficar no mesmo lugar onde a igreja de São Mateus foi construída. Então ela pediu para que os padres redentoristas a colocassem, a levassem de volta para a igreja de origem. Mas como a igreja foi destruída, eles ergueram uma nova igreja, também com a proposta de renovação de fé e propagação da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para que esse objetivo fosse alcançado, o Papa Pio IX mandou fazer várias cópias, muitas cópias, espalhou entre todas as igrejas para que sua popularidade aumentasse ainda mais. Desde então, não parou mais de crescer essa devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele ainda pediu aos padres redentoristas da seguinte forma: fazei-na conhecida no mundo inteiro. Por isso que hoje a gente conhece, todo mundo conhece a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu passarei agora a fazer uma explicação resumida, porque se fosse fazer uma explicação minuciosa, detalhada, nós ficaríamos aqui quase a noite inteira e a gente não conseguiria ainda explicar tudo o que representa a figura pintada por André Rizzo na ilha de Creta. Pois bem, vamos lá, tentar aqui com essa pequena imagem aqui, nesse livrinho de novena. Porque a imagem aqui do lado, ela não representa, não
não representa com detalhes aquilo que o simbolismo quer transmitir. Nós temos então, na parte superior, aqui não aparece, mas na imagem original aparece em letras grandes, em grego, inscrições em grego, que significa a abreviação de Mãe de Deus. Mãe de Deus. Isso querendo dizer que a maternidade divinal de Maria é reconhecida. Ela é verdadeiramente reconhecida como Mãe de Deus. A auréola, que aqui também não aparece, mas ela foi mandada pintar, em 1867 foi mandada introduzir na pintura original pelo Vaticano, em 1867, atribuindo essa auréola aos milagres por ela atribuídos, desenvolvidos. A estrela, uma pequena estrela que tem aqui no véu, na cabeça de Nossa Senhora, significa a estrela do mar. Essa estrela do mar que é a luz que conduz para um porto seguro. É essa luz que nos conduz para o porto seguro da eternidade. Assim como o farol orienta os navegantes a seguir um caminho seguro, essa estrela também nos orienta a seguir a luz que é Jesus, a luz que é Deus. Aqui nós temos dois anjos flutuando sobre os ombros de Nossa Senhora. De um lado, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, vestido de verde, carrega nos seus braços uma lança, uma vara e a esponja de vinagre. Do outro lado, o arcanjo Gabriel, que carrega nos seus braços a cruz e os pregos, os cravos, simbolizando o martírio e o sofrimento que Jesus iria passar. O menino Jesus, com bastante medo, ele olha para os anjos e corre para os braços de sua mãe. Como nós também, quando sentimos medo nas tribulações, nos tropeços da nossa vida, corremos também para os braços da nossa mãe. E o menino Jesus, nessa pressa, ele deixa cair uma de suas sandálias, uma sandália de um dos seus pés. E ela fica amarrada pendurada apenas pela correia. Não deu tempo dele amarrar, ele corre para os braços amedrontado, procurando o socorro de sua mãe. A mão de Nossa Senhora aqui, segurando as mãos de Jesus, na parte de dentro, a mão direita de Jesus e pela parte de fora a mão esquerda de Jesus, ela segura a mão de Jesus como quem dizendo, apontando, os seus dedos apontando para Jesus, dizendo: este é o verdadeiro Deus, este é o Deus verdadeiro, apontando para nós. E ao mesmo tempo, Jesus, com as suas mãos postas sobre as mãos de Nossa Senhora, ela nos entrega como a verdadeira intercessora. Ela é a nossa verdadeira advogada, aquela que tem o poder de interceder junto a Deus, junto a seu Filho, por todos nós, pela humanidade. Os olhos de Nossa Senhora. Os olhos de Nossa Senhora, ao contrário da boca, são grandes. Os olhos de Nossa Senhora são grandes para quê? Para que nós possamos, para que ela possa visualizar-nos e trazer-nos uma mensagem. O olho grande é com que ela olha com piedade, com amor para a humanidade, ao mesmo tempo que pede para essa humanidade que evite o pecado, causa de grandes dores, grandes sofrimentos para o seu Filho. É isso que ela nos pede com o seu olhar. Esse olhar que nos remete àquele trecho da Salve Rainha, quando a gente reza: eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. Por isso os olhos de Nossa Senhora são grandes. O contrário, a boca de Nossa Senhora pode perceber que é uma boca pequena, que simboliza o recolhimento e o silêncio. A necessidade de se evitar dizer palavras inúteis, palavras desnecessárias. A túnica vermelha que ela veste simboliza a distinção das virgens daquela época. O manto azul, junto com o véu azul escuro, simboliza a maternidade e a virgindade de Maria. Então, queridos irmãos e irmãs, é isso o que nos aponta
resumidamente, a explicação do simbolismo dessa imagem tão singela, tão simples, mas ao mesmo tempo carregada de majestade, de esplendor. A gente pode se remeter ao Salmo 44, quando a gente percebe esses traços dourados no seu manto. Quando no versículo 1 do Salmo 44 diz o seguinte: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Ouro também é o amarelo que simboliza o ouro aqui no fundo, que resplandece toda a imagem, que dá um brilho significativo para essa imagem, simbolizando a glória futura, a glória de Deus, o poder dessa glória sobre a nossa vida. Encerrando então esse momento mariano de hoje, nós pedimos que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda por nós com seu olhar misericordioso por todas as nossas necessidades e que nós sempre, ao acorrermos a ela, possamos encontrar o seu colo sempre aconchegante, como acolheu o menino Jesus, ela possa também acolher as nossas tribulações, os nossos tropeços de vida, tudo aquilo que nos atrapalha a viver realmente uma fé verdadeira e uma fé que nos leve a um dia encontrar-nos com Jesus, seu Filho, com ela na eternidade e com Deus Pai. Assim seja. Queridos amigos e irmãos, boa noite, fiquem na paz de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente durante essa semana na nossa vida e que Nossa Senhora esteja sempre disposta a nos acolher e a nos proteger. Boa noite.